Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 23º encontro. Vamos trabalhar o livro de Jeremias, capítulo 9, do versículo 11 a 25, o país destruído. Este oráculo, que vai do versículo 11 ao versículo 21, se refere a uma campanha que Nabucodonosor fez na Palestina no ano 602 a.C., que encontramos no livro do segundo livro de Reis, capítulo 24, do versículo de 1 a 10. Jeremias vê a invasão como castigo das relações pervertidas dentro do reino de Judá. Depois da seca, sucede a guerra. Se a seca podia ser afastada com a conversão ao Senhor doador da chuva, a da guerra não pode ser afastada. Chega o tempo de chorar. Uma praga, a seca, segue outra maior, a guerra. Ouçamos o texto que nós vamos refletir, nosso capítulo 9, do versículo 11, e vamos até o versículo 25. O país destruído. Versículo 11. Quem será sábio para entender tudo isso? A quem foi que Javé falou para que eu explique? Por que o país ficou destruído, desolado como deserto, por onde não passa ninguém? Javé responde: foi porque eles abandonaram a lei que eu lhes tinha dado, desobedeceram a minha palavra e não a seguiram. Pelo contrário, seguiram o seu coração obstinado, indo atrás dos deuses cananeus que seus antepassados já haviam seguido. Por isso, assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: farei com que esse povo coma erva amarga e beba água envenenada. Vou espalhá-los no meio de nações, nem eles nem seus pais conheceram. E ainda mandarei a espada persegui-los até que eu consiga acabar com essa gente. Assim diz Javé dos exércitos. Atenção. Chamem as carpideiras, mandem vir as mais hábeis, que comecem logo e cantem sobre nós uma lamentação. Nossos olhos derramem lágrimas e nossas pálpebras despejem água. Porque um grito de dor vem de Sião. Como fomos arrasados! Nossa vergonha é enorme, pois temos que abandonar o país e deixar nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra de Javé. Que os ouvidos de vocês recebam a palavra de sua boca. Ensine às suas filhas como fazer um pranto. Cada qual ensine à vizinha uma lamentação. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Matou as crianças nas ruas e os jovens nas praças. Os cadáveres humanos vão caindo como esterco que se joga no chão e como feixes de trigo atrás daquele que está colhendo, sem haver quem os recolha. A verdadeira sabedoria. Assim diz Javé: que o sábio não se glorie de sua sabedoria, o forte não se glorie da sua força, o rico não se glorie da sua riqueza. Se alguém quer gloriar-se, que se glorie de conhecer e compreender que eu sou Javé, que na terra estabeleço o amor, o direito e a justiça, pois é disso que eu gosto. Oráculo de Javé. Coração de pagão.
Eis que chegam dias, oráculo de Javé, em que eu vou castigar todos aqueles que são circuncidados. E, no entanto, continuam pagãos. Os egípcios, os judeus, os edomitas, os amonitas, os moabitas e também aqueles de cabeça raspada que vivem no deserto. Pois todos os povos são pagãos, e a casa de Israel é pagã de coração. Então esse é o nosso texto que nós vamos refletir do nosso profeta Jeremias. O país destruído. Versículo 11. Quem será sábio para entender tudo isso? A quem foi que Javé falou para que eu explique? Porque o país ficou destruído, desolado, como deserto por onde não passa ninguém? A pergunta de Javé, pela boca do profeta, convoca as fontes do saber. A reflexão humana, o sábio e a mensagem divina. Quem vai entender tudo o que está acontecendo diante da destruição da cidade de Jerusalém e de toda Judá? Qual a razão de tanta destruição? Versículo 12. Javé mesmo responde. Javé responde: foi porque eles abandonaram a lei que eu lhes tinha dado, desobedeceram a minha palavra e não a seguiram. Javé mesmo responde à pergunta da razão de tantos sofrimentos, antes que os sábios venham a responder. Javé toma a palavra. Javé denuncia a culpa, dando a sentença. O povo de Javé, o povo da aliança, esse povo rompeu com a aliança. Abandonou a lei, a Torá, os mandamentos que Javé lhes tinha dado. Assim, eles desobedeceram a palavra de Javé, não seguindo a lei, os mandamentos. Ao romper com o pacto da aliança, Javé Deus nada pode mais fazer por eles, pois eles renunciaram à fidelidade a Javé. Versículo 13. Pelo contrário, seguiram seu coração obstinado, indo atrás dos deuses cananeus que seus antepassados já haviam seguido. O povo da aliança rejeita Javé e o código da aliança. Traíram Javé, seguindo os Baais, os deuses cananeus, estes mesmos deuses que o povo de Israel um dia seguiu quando esse povo abandonou o Senhor. Javé não aceita sincretismos religiosos, pois ele é o único Deus da aliança e não existem outros deuses. O povo de Judá considerava os Baais como doadores da chuva, que traz comida e traz bebida. Versículo 14. Por isso, assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: farei com que esse povo coma erva amarga e beba água envenenada. No tempo do profeta Elias, Javé afirma seus direitos como doador das chuvas. Basta ler o primeiro livro de Reis, capítulo todo 17. Por cultuar aos Baais, o povo de Judá enviará outra comida. Por cultuar aos Baais, Deus vai enviar a Judá outra comida, de sabor amargo, como consequência da idolatria. As ervas amargas, água envenenada, como teste de culpa. Versículo 15. Vou espalhá-los no meio das nações, que nem eles, nem seus pais conheceram. E ainda mandarei a espada persegui-los, até que eu consiga acabar com essa gente. Javé
vai fazer seu povo traidor amargar o exílio. Vai espalhá-los no meio das nações. Não bastava o castigo das ervas amargas e as águas envenenadas, escalonando além disso o exílio e a espada. Até que a geração dos idólatras seja exterminada no castigo da infidelidade. Versículo 16. Assim diz Javé dos exércitos, atenção, chame as carpideiras, mandem vir as mais hábeis. Como no funeral se convoca o encargo das honras públicas, se deve chamar as carpideiras de profissão, mulheres que eram pagas para chorar nos sepultamentos. Não se deve chamar qualquer uma, mas as mais hábeis. Então não era para chamar as amadoras, mas as profissionais, as que mais são espertas nas artes do pranto e do velório. Para este sepultamento, não baste que se chame a mãe. Nós vemos aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 26, nem mesmo o profeta. Profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 26. As carpideiras saberão ensinar as outras, para que o choro das solistas correspondam ao pranto de todos. Pois o julgamento está próximo, e Javé já convoca as mulheres para chorar o luto pelo povo de Judá. Versículo 17. Que comecem logo e cantem sobre nós uma lamentação. Nossos olhos derramem lágrimas, nossas pálpebras despejem água. Assim, por ocasião da morte e calamidades que se aproximam, que as mulheres profissionais possam emitir gritos agudos de dor, estejam prontas para entoar a lamentação contra o povo de Judá. Que a dor do povo possa chorar rios de lágrimas, despejando águas de dor. Versículo 18. Porque um grito de dor vem de Sião. Como fomos arrasados. Nossa vergonha é enorme, pois temos que abandonar o país e deixar nossas casas. Um grito vem de Sião, da cidade de Jerusalém. O mais vergonhoso é a derrota, o desterro, ter que abandonar a terra que o povo um dia recebeu como herança. O fracasso gera o sentimento de derrota e vergonha. O povo veio colocado fora de suas casas e de sua terra. Versículo 19. Portanto, mulheres, escutem a palavra de Javé. Que os ouvidos de vocês recebam a palavra de sua boca. Ensine às suas filhas como fazer um pranto. Cada qual ensine à vizinha uma lamentação. Não basta o trabalho das carpideiras oficiais em chorar no luto. É pouco diante da desgraça, da destruição e do luto. Toda a população feminina deve aprender a chorar. Que as mães ensinem às filhas e que as vizinhas aprendam também a chorar. Todas se unam num grande pranto e lamentação diante da desgraça que caiu por culpa própria do povo de Judá. Versículo 20. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Matou as crianças na rua e os jovens nas praças. E parece que ele está personificando a morte. Mas vamos ver o comentário. A dor é grande. Se deve chorar muito.
A morte, trazida pelo inimigo, a Babilônia, entrou nas casas particulares e também nos palácios do rei. Matou crianças na rua, que sofrem as consequências da loucura dos adultos, bem como jovens que morreram nas praças, mortos pelos invasores. Mas também não só os inimigos. A própria morte que vem tomar o seu tributo recolhe vidas dentro da cidade. No Egito foi a morte dos primogênitos. Agora aqui é a morte dos filhos de Judá. Versículo 21. Os cadáveres humanos vão caindo como esterco que se joga no chão, e como feixes de trigo, atrás daquele que está colhendo, sem haver quem os recolha. A morte vem recolhendo a todos, deixando no chão como esterco, ou feixes de trigo, e não haverá quem os recolha, os sepulte, para dar-lhes digna sepultura. A verdadeira sabedoria. Aqui nós temos do versículo 22 ao versículo 23, do capítulo 9. Versículo 22. Assim diz Javé, que o sábio não se glorie de sua sabedoria, o forte não se glorie da sua força, e o rico não se glorie de sua riqueza. A verdadeira sabedoria é conhecer o Senhor, o projeto de Javé, e viver conforme este projeto. O povo deve ter um conhecimento pessoal do Senhor. Enquanto os sistemas de valores dos homens vão se afirmando entre os homens, não corresponde em nenhum momento ao valor da fidelidade e sabedoria que se deve buscar em Javé. Enquanto os homens valorizam sua sabedoria, o sábio, sua força, o forte, o rico, sua riqueza, Javé exige que se viva na lealdade, no direito e na justiça. Javé reconhece os méritos na lealdade, no direito e justiça da aliança para com ele. Não os Baais, a idolatria, que prometem fecundidade sem exigir a justiça. Aqui a diferença entre Deus Javé e os ídolos, os deuses. Javé exige uma resposta à lei. É uma resposta ética à aliança. A vivência da aliança, na ética, isto é, moral, de ser leal a Javé, viver o direito e a justiça. Já os ídolos não exigem um comportamento ético-moral. Basta seguir o rito e as ofertas que ele receberá os bens, seja uma pessoa moralmente correta ou uma pessoa imoral. Não há compromisso ético na idolatria. Versículo 23. Se alguém quer gloriar-se, que se glorie de conhecer e compreender que eu sou Javé. Que na terra estabeleça o amor, o direito e a justiça, pois é só disso que eu gosto. O conhecimento de Javé se faz em conhecer e compreender quem é Javé. Um conhecimento que leva a um compromisso ético-moral com ele e na observância do Código da Aliança. O conhecimento de Javé é Deus, conhecimento de sabedoria, que o reconhecimento existencial de Javé consiste no amor misericordioso, no direito e na justiça. Ponto fundamental do judaísmo. Coração de pagão. Versículo 24. Eis que chegam dias, oráculo de Javé, em que eu vou castigar todos aqueles que são circuncidados, e, no entanto, continuam pagãos. Israel recebeu a circuncisão como sinal da aliança a Abraão. Gênesis capítulo 17. Moisés, no Êxodo capítulo 12, versículo 44. E Josué no capítulo 5. Este rito
era compartilhado com outros povos. Mas a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração e da mente. Israel tinha que ter uma mente, de impedimentos para que vivessem totalmente consagrados ao Senhor. Israel possuía a lei para tudo isto. Ao não cumprir a lei, Israel se iguala aos pagãos. Por isso, Israel e os outros povos que seguiam o rito da circuncisão serão todos castigados sem distinção. Israel quer fazer aliança com os outros povos que praticam a circuncisão contra Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas a aliança com Javé é a circuncisão do coração. Não adianta fazer aliança com povos circuncidados. Não vai valer nada. A aliança se faz com Javé, não com os outros povos e seus deuses. Versículo 25. Os egípcios, os judeus, os edomitas, os amonitas, os moabitas e também aqueles de cabeça raspada que vivem no deserto. Pois todos os povos são pagãos, e a casa de Israel é pagã de coração. Todos esses povos praticavam a circuncisão, inclusive aqueles de cabeça raspada, isto é, os árabes. Mas eram povos idólatras, tinham seus deuses. A casa de Israel tinha um único Deus, Javé, mas eram circuncidados no físico, não no coração. Fazendo aliança com esses povos, para combater os babilônios, tinham que fazer aliança com os deuses deles. Israel deixou seu Deus, servindo outros deuses, na aliança com os pagãos. Então esse é o nosso texto, nossa reflexão. Depois nós vamos começar o capítulo 10º do nosso profeta Jeremias. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.